Isso. Olá pessoal, tudo bem? Estamos fazendo uma live para falar de objeções aqui, junto com o pessoal do Hangout, que também faz parte do grupo Mente de Mestre do Silas. E o nosso bate-papo de hoje, nós temos como objetivo principal falar sobre objeções. E para falar de objeções, eu quero trazer 5 passos para vocês. Mas antes de mais nada, algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas ainda não. Vou te me apresentar rapidamente para cada um de vocês. Olha só, a Paulinha já está no Hangout, dá para ver, dá um tchau para a Paula aqui, ó, tá todo mundo vendo a Paula. Tudo bom, Paula? Tá ali, ó. Isso. Tá? E o pessoal que vai se conectando pelo Facebook, a gente vai conseguir bater um papo. O pessoal que estiver acompanhando no Facebook, o pessoal que estiver acompanhando pelo Gmail, o pessoal que estiver acompanhando pelo Instagram. Então nós estamos fazendo nosso primeiro trabalho com relação a algumas informações. E a gente pensou em alguns pontos, vamos falar de objeções. Né? Eu estava fazendo parte de um grupo e aí surgiu a oportunidade de falar sobre objeções. E eu falei, poxa, eu gostaria de contribuir um pouco mais com essa questão de objeções. Então vamos lá, deixa eu passar para vocês um pouco de como vai funcionar. Tem uma galerinha escrevendo aqui, ó. Né? Legal, bom. Eu vou esperar mais um. Boa noite, o pessoalzinho que está se conectando. Daqui a pouquinho, vou aguardar mais um pouquinho, o pessoal vai estar chegando. E aí eu já começo com a informação. Perfeito? Enquanto isso eu vou fazer só um ajuste aqui do lado. Já volto, já falo com vocês. Aguarda só um minutinho. Vamos lá. Agora sim o pessoal já está se conectando, já está aparecendo o pessoal do Hangout, o pessoal do Facebook. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. É o Renato, é isso? Ô Renato, Isso. Tudo bem contigo? Prazer vê-lo. Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigado pela tua presença, viu? A gente está com o pessoal. Pra vocês entenderem um pouquinho como é que surgiu isso, nós estávamos dentro de um grupo de WhatsApp, um grupo que foi constituído por um coach chamado Silas. E o Silas, ele trabalha com essa parte de informação, de desenvolvimento. E eu faço parte, ele me convidou uma vez para poder ministrar um treinamento. Aliás, deixa eu avisar, nós estamos debaixo da rota do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, nós vamos ter algumas interferências com relação ao áudio por conta dos aviões. Eu vou pedir para o pessoal encostar a porta aqui do escritório, que daí a gente pode minimizar da melhor maneira possível. E fazendo parte desse grupo, surgiu a oportunidade de falar sobre objeções. E eu falei, poxa, eu gostaria de contribuir um pouco com o conhecimento que nós temos. Então, caso vocês tenham algumas dúvidas, vão colocando as dúvidas ali na parte de texto, vamos interagindo, vai perguntando, vai questionando. A Paula está acompanhando o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook vai interagindo, vai colocando as informações, então fica mais fácil. E aí ela vai conectando, conversando com o pessoal enquanto a gente vai batendo esse papo aqui. Então, para quem não me conhece, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento há mais de 20 anos. Trabalhei em grandes empresas de treinamento e desenvolvimento. Dentre essas empresas que eu trabalhei, as mais renomadas hoje no mercado é a Fundação Napoleão Hill, na qual eu tive a oportunidade de ser instrutor do método do treinamento da filosofia de Napoleão Hill. Também tive a oportunidade de trabalhar e ser gestor na área de treinamento e desenvolvimento do método do Dale Carnegie. E foi aí que a gente comecei estudando, desenvolvendo, e hoje eu trago esse bate-papo falar de objeções sobre um conteúdo que eu tive a oportunidade de ler, me aprimorar e estabelecer dentro de vários pontos. Quem tiver mais curiosidade para saber sobre o assunto, neste livro aqui você consegue ter mais informações, que é Alta Performance em Vendas, tá? Que faz parte da associação do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então, do Instituto Dale Carnegie. Perfeito?
E foi desse livro aqui que eu tirei alguns insights e quero compartilhar com vocês. Então, para compartilhar com isso, começar o nosso bate-papo, qual é o maior desafio que a gente enfrenta hoje nas objeções? Quando você fala de objeções, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual a primeira objeção ou a maior objeção que você naturalmente escuta? Coloca aí, escreve aí, pessoal que estiver acompanhando, qual é a principal objeção que você ouve hoje, e quem estiver me vendo no Hangout pode compartilhar, pode interagir tranquilamente. Então, Renato, qual a maior objeção que você enfrenta hoje no cotidiano? Então, hoje uma das maiores coisas, assim, a maior dificuldade que eu tenho é em relação a preço, né? Perfeito. Ou seja, o preço, acho que tá ganhando. Quem acredita que é preço, faz um joinha aí, dá um joinha, que a gente já consegue interagir melhor. Certo. Fala de novo, Renato. Sempre tem alguém vendendo a mesma coisa mais barato, né? Sempre tem. Sempre tem alguém vendendo uma coisa mais barata ou com mais oportunidades. E aí a gente tem que quebrar alguns paradigmas. É lógico que eu vou falar só sobre objeções, mas para chegar a objeções tem todo um caminho de vendas que precisa ser desenvolvido e acompanhado. Né? Então, quando você começa o processo de vendas, algumas pessoas trabalham em cima de um processo de pipeline, que é o funil de vendas. A gente vai pegar uma parte dessa que é falar sobre objeções. Quando nós falamos de objeções, a gente tem que entender o seguinte: nesse modelo que eu trabalho, a objeção ela precisa estar bem clara da seguinte maneira: você já apresentou seu produto, a pessoa já conhece você e ela vai colocar um ponto de interrogação dentro dessa situação, um questionamento, uma dúvida. Então a objeção nada mais é que o pessoal fala assim: ah, é muito ruim ter objeção. Venda sem objeção não é venda. Começa por aí. Então é importante a gente ter a consciência que cada vez que um cliente ele coloca uma objeção, significa que ele tem um desejo sobre aquele produto ou aquele serviço. Ele tem interesse. E se ele tem interesse, nós estamos no caminho certo. O duro é quando a pessoa não tem nenhuma contrapor, ele não fala nada, ele só escuta, ele concorda com tudo. Aí é um grande risco, porque você não sabe se ele comprou ou não comprou o teu produto. Perfeito? Então é importante a gente ter essa consciência. Então, hoje nós vamos falar sobre objeções. Para falar de objeções, eu separei 5 passos que eu acredito que vai nos ajudar significativamente para desenvolver esse processo de objeção. Então a primeira coisa que vem com objeções é sempre essa daqui, ó. Vou colocar para vocês aqui, ó. Tá caro. Tá muito caro. Ou é o preço, e o pessoal coloca um monte de impeditivos nessa hora. E aí tem várias técnicas que podem ser usadas. Mas essas técnicas, as pessoas têm um grande desafio. Em vez de compreender o processo de objeção, a pessoa normalmente ela quer fazer o quê? Ela já quer responder direto, ela já quer negociar. Você nem chegou em negociação ainda. Você precisa compreender o que está acontecendo, o cenário que você está envolvido. Quem trabalha, por exemplo, em call center, ou quem trabalha no telefone vendendo produto ou serviço, precisa ter uma percepção que quando você escuta, normalmente assim, a pessoa coloca uma objeção, a tendência é você querer fazer o quê? Responder de bate-pronto. E isso gera um monte de conflito, porque você não compreendeu bem. Na verdade, quando um cliente coloca uma objeção, significa que ele quer mais informação sobre o seu produto ou seu serviço. Mas Eduardo, eu fiquei muito tempo ali explicando, mostrando, evidenciando um monte de coisas sobre o meu produto ou o meu serviço. E a pessoa nessa hora chega para mim e fala que coloca uma objeção? Sim, porque às vezes nós, quando vamos comprar alguma coisa, será que a gente dá o devido valor para aquele vendedor? A gente escuta com todos os detalhes? Talvez sim, talvez não. Às vezes eu tenho interesse. Quem aqui já não entrou numa loja ou foi comprar um produto e serviço e perguntou: quanto custa?
tá caro. Você nem ficou sabendo as especificações técnicas, qual que é o que o produto oferece. A gente às vezes não fica isso. Por exemplo, vamos pensar num celular. Vou comprar um celular. Tem pessoas que olham pela mídia, o modelo, a marca, e aí vai lá e quer saber o mais barato. É sempre assim que funciona. Só que quando você pega um vendedor mais habilidoso no processo de objeção, ele consegue quebrar alguns paradigmas. Então, em cima de 5 passos, eu quero começar a trabalhar com vocês. O primeiro passo que eu quero trazer para vocês, eu chamo de amortecedor. O que é um amortecedor? É tudo aquilo que tira impacto do processo, né? Então, no carro, nós utilizamos um amortecedor. Por que existe um amortecedor no carro? É para justamente ele tirar o impacto. Quando eu tiro esse impacto, eu deixo a pessoa mais confortável para poder me ouvir, para poder se sentir mais à vontade com o processo. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá. A pessoa pergunta: poxa, Eduardo, mas seu produto está caro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o veneno dessa pergunta. Você quer ver? Quem pode me fazer uma objeção sobre preço, produto ou serviço? Imagine que eu trabalho com treinamento e desenvolvimento. Você vai comprar um produto meu e você coloca uma objeção referente a preço. Quem pode fazer? Do pessoal que está interagindo comigo. O pessoal que está no Facebook também. Pode colocar aí que a Paula depois responde aqui pra gente. Perfeito. Pode falar. Essa é uma objeção boa. Essa é uma objeção muito boa, né? Então, olha só. A pessoa colocou aqui, Eduardo, eu gostei do produto, mas eu tô meio sem dinheiro agora e tô achando o seu produto muito caro. Perfeito. Nessa hora, a tendência que nós temos é querer responder o processo. E eu vou fazer o quê? Eu vou acolchoar primeiro. Então, nessa hora de acolchoar, eu vou trabalhar com alguns amortecedores. E numa linguagem de amortecedores, o que é um amortecedor? É a preparação prévia de uma informação antes de você chegar no resultado. Então, com amortecedores, a gente tem assim, eu tenho alguns pontos aqui, Eu trouxe alguns pontos que depois eu vou compartilhar esse conteúdo com vocês, tá? Eu só estou mostrando aqui para vocês no primeiro momento. E aí depois eu compartilho com vocês, aqui o pessoal do Hangout, para poder ver. E o que ele diz é o seguinte, a primeira coisa é assim, a pessoa falou: tá caro. Puxa, obrigado por ter perguntado. Que bom que você falou sobre esse assunto. Olha, eu estava esperando essa pergunta. Então, nessa oportunidade, você vai fazendo o quê? Enquanto a pessoa está falando, você já está pensando, está processando a informação e está tirando um pouco do veneno da pergunta, está dando um tempo para responder. Só que você não pode ficar mudo, senão a pessoa ela percebe que te colocou numa cilada, te colocou numa saia justa. Então o que você faz? A pessoa perguntou: teu produto está muito caro. Poxa, que bom que você falou sobre isso. Sinal que você tem interesse no nosso produto. Então nessa hora eu acabei de trabalhar uma argumentação proativa dentro do processo. Em vez de ficar batendo de frente: mas por que você acredita que está caro? Né? Com base em quê? Está até rolando um bate-papo bem legal hoje. Quem trabalha com coach tem assim, não desvalorize o meu trabalho, né? O pessoal fala assim: o outro me paga mais barato, mas ele não tem noção do know-how, do tempo que você estudou, do processo que você desenvolveu. Isso serve para produto e para serviço. Então, por exemplo, se eu trabalho com material elétrico, eu tenho um material elétrico, mas o material elétrico que eu tenho, qualquer outro local também tem. Eu não vou vender o material por vender o material, vou vender o valor agregado que está nele. Então, quando eu vou vender o valor agregado, a minha forma de responder uma objeção comparado a custo, a preço, tem que estar atrelado a isso. Certo? Então é nesse momento que eu digo o seguinte: olha, que interessante seu ponto de vista. Que bom que você falou sobre esse assunto. Até aqui, eu não estou respondendo nada, eu não estou argumentando nada, eu só estou tirando o impacto da pergunta. Tirando o impacto. Quando eu tiro o impacto, eu deixo a pessoa muito mais confortável. Né? Então tem alguns insights. Legal a sua observação. Percebo que você
gosta de fazer bons investimentos. Então eu já vou tirando um pouco do veneno, oportuna a sua colocação. Então a gente vai colocando alguns detalhes aqui que vão acrescentando. Então o primeiro passo é você amortecer, antes de qualquer coisa. O segundo passo que nós vamos trabalhar aqui, o segundo passo aqui é entender a objeção. Porque isso é muito importante. Porque se eu não entendo a objeção, eu respondo, às vezes, coisas que ele não está me perguntando. Então o que acontece muitas vezes? A pessoa traz objeção, a tendência é querer responder. Segura aí, eu não vou responder agora. Agora eu não vou responder. Eu vou primeiro, amorteço, primeiro passo, amorteço a informação. Não? Exemplo, poxa, que bom que você falou sobre esse assunto. Falar sobre investimentos é algo muito importante para que a gente possa desenvolver um bom relacionamento. Não respondi nada. Agora eu vou para o segundo passo, entender a objeção. Por que que ele está me questionando? Por que que ele está falando sobre o preço? Então, por exemplo, eu posso estar interagindo aqui com o Renato, o Marcílio, se eu não me engano. Tem mais alguém aqui do lado que eu não consegui reconhecer. O Alessio está aí prestigiando a gente também. Então, a gente vai percebendo. De repente o Alessio virou para mim e falou assim: Eduardo, seu produto está muito caro. Então, eu primeiro amorteci, depois eu vou entender. Alessio, obrigado por ter colocado o seu ponto de vista, eu acho que é relevante. Sinal que você gosta de fazer investimentos seguros. Com relação a que você acredita que meu produto está caro? Com base em que? Nessa hora, eu estou procurando entender a situação. Eu estou procurando entender o processo. Eu não estou respondendo direto. Então eu estou procurando entender. Então o que acontece? Ó, amorteci e estou entendendo. A partir desse momento, ele vai me dar uma devolutiva. E toda devolutiva que ele me der, se eu estiver fazendo uma reunião, se eu estiver negociando, né, sentado ali, o que eu faço? Eu pego uma caneta e um papel, anoto os pontos, porque muitas vezes, você que faz uma apresentação da sua empresa, da sua organização, do seu produto, do seu serviço, ou de repente no ponto de acesso, na loja, naquela hora, você já apresentou o produto, você já apresentou o serviço, você já falou sobre a sua empresa, você já disse tudo o que tinha que dizer, mas aí ele vem com essa objeção. Então você tem que entender claramente o que ele está te colocando, porque tudo que ele falar, você pode trazer uma referência ou uma evidência daquilo que você já disse. E se você não disse, ótimo, porque você consegue colocar uma informação com mais precisão. Você consegue trazer uma referência maior para isso. Então, por isso que é muito importante você conhecer bem do seu produto e do seu serviço. Ter consciência do que você está fazendo e como você está fazendo. Perfeito? Então, primeiro, amorteço a informação. Poxa, que bom que você falou sobre esse assunto. Estava esperando você me questionar sobre esse investimento. Deixa eu entender melhor sobre o que você está dizendo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você está me dizendo que o preço ele está caro comparado ao produto X. É isso? Por quê? Ele vai colocar um monte de pontos. Depois eu vou para o terceiro passo. O terceiro passo eu gosto muito. Porque aqui... Deixa eu colocar aqui primeiro. Porque aqui é onde aparecem questões que muitas vezes não é o real desejo dela. Ou seja, às vezes, sabe quando você coloca assim, é por conta do preço, eu não tenho tempo, sabe essas objeções? Elas vêm necessariamente no primeiro momento como uma maquiagem, que às vezes não é essa objeção que ele quer. Mas é uma forma dele se desvencilhar ou de repente
dele colocar um ponto ou tentar negociar um preço melhor. Porque quando você está falando com negociadores, quando você está falando com o pessoal de compras, eles já estão preparados e treinados para tirar o melhor preço possível. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Quem acredita nisso faz um joinha aí, coloca um joinha para a gente saber. Né? Então, eles sempre querem o menor preço possível, então eles já estão preparados para isso. E se eu não estiver preparado como vendedor, eu caio nessa cilada. E aí o que eu faço? Eu começo a perceber o seguinte: eu preciso melhorar o meu entendimento. Porque quando ele te coloca a objeção, você precisa entender melhor por que ele está me colocando isso. E aí, tem 3 pontos que você precisa entender. Primeiro, o que eles estão dizendo para você? O que você está realmente ouvindo sobre isso? Que é muito importante, que você esteja consciente do que você está ouvindo. Depois, como vocês, a relação entre vendedor e comprador, naquele exato momento, estão compreendendo ou interpretando aquela informação precisa. E o que eu sempre digo, o que realmente significa esse processo. Porque muitas vezes a gente se perde muito nessas questões. Você quer ver? Então, o cliente normalmente diz assim: Eduardo, seu preço está muito alto. E é isso que ele disse, certo? O que ele pode estar dizendo é uma coisa muito diferente de tudo isso. Muito diferente. O cliente diz o seguinte pra gente: seu preço está muito alto. Isso é o que o cliente diz. Seu preço está muito alto. O que eu entendo? Ou melhor, o que eu estou ouvindo nessa hora? Com todo o meu mapa de mundo, as minhas reações, o meu comportamento, eu entendo o seguinte: ele está pechinchando. E o que ele quer? Um preço melhor. Ele está pechinchando. Nessa hora, o que acontece? Como é que nós vamos interpretar tudo isso? Olha, eu preciso fazer alguma coisa com relação ao preço, senão eu vou perder essa venda. É isso que nós começamos a interpretar. Perfeito? Então, olha como são os pontos. Primeiro, o que o cliente diz: seu preço está caro. O que eu escuto? Puxa, ele está pechinchando, ele quer um preço melhor. Senão, aí eu começo a colocar um monte de informação na minha mente. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder essa venda. E aí o que realmente o cliente quis dizer, muitas das vezes ele diz assim: baseado no seu custo e benefício das informações que você me apresentou, eu ainda não consegui ver um ponto de equilíbrio. Me ajude a entender. Então, na verdade, o que ele está pedindo para você? Para que você possa ajudar a entender o que está acontecendo. Alguém comentou alguma coisa? Não? Tudo bem? Então vamos dar sequência. Perfeito. Então, ele está pedindo para você ajudar ele a entender o porquê que teu preço é 10 reais mais caro do que o seu concorrente. Por que teu preço tem um markup de 40% a mais daquilo que ele já cotou? Por que teu preço tem um diferencial competitivo no mercado? Porque é o seguinte, tem marcas e marcas. Você pega uma camisa hoje, então você tem camisas de vários estilos. Você tem camisa que você paga 10 reais, você tem camisa que você paga 150 reais. Não é assim? E é o poder de escolha que você vai ter nessa hora. Então, dentro do poder de escolha que você tem, vem a negociação. Só que antes de chegar na negociação, você precisa compreender cada passo da objeção. Então, o terceiro ponto é onde eu quero entrar agora. Uma vez que eu compreendi como entender, o terceiro ponto é o seguinte: será que tem mais alguma objeção além dessa? Será que tem mais algum detalhe além desse que eu não compreendi ainda? Que eu não tive informação? Porque ele não vai me dizer, ele não vai escancarar. E se você estiver falando com um vendedor experiente ou com um comprador, no caso, um comprador experiente, um bom negociador, essa pergunta é matadora. Por quê?
Porque ele não está esperando que você faça essa pergunta. E que pergunta é essa que você deve fazer? Além da questão do preço, existe algum outro ponto, alguma outra questão que te impeça de investir conosco? Olha como ela é matadora. Além do preço, ou além daquilo que ele colocou no início, existe alguma outra questão que te impeça de fecharmos negócio agora? É nessa hora, tá, que eu chamo de objeção oculta. Só um minutinho que está passando. Como eu comentei, nós estamos debaixo da rota dos aviões do aeroporto internacional aqui de Guarulhos. Então a gente tem que se virar com o que tem, né? E é nessa hora que você tem a forma de descobrir se existe ou não uma objeção oculta. Se existe aquele ponto de interrogação. O que realmente está acontecendo? Porque às vezes ele colocou ali uma informação para você muito sutil, que não é realmente aquilo que ele deseja. Então, saiba descobrir a objeção oculta. Volto a dizer, questione, além do preço, ou além do produto, ou além disso, além daquele questionamento inicial que ele fez, pergunte. Além desse ponto, existe alguma outra coisa que nos impeça de fecharmos o negócio agora? Pergunta como ela é direta, viu como ela é precisa? Porque nessa hora você desarma ele. Se ele tiver mais alguma coisa, ótimo, porque você sabe que aquela informação de preço foi só para instigar. Normalmente ele vai dizer assim, não, é só isso mesmo. Beleza, então se é só preço, é só isso que eu vou negociar. Poxa, Eduardo, aí também tem aquele detalhe. E se ele fala mais um monte de coisa? Perfeito, isso não é ruim. Porque que ele começa a colocar objeção, você faz questão de anotar, porque você não leva isso para casa e não fica reexplicando. Você está sendo eficiente. Coloca lá, tá, além do preço, qual mais? Ah, olha só, plano de pagamento. Que mais? Ah, então ele vai colocar um monte de detalhes que se você não descobre agora, sabe aonde você vai querer resolver isso? Na negociação, no teu fechamento. E aí, na hora de você fechar o seu produto e fechar o seu negócio, você não vai conseguir. Por quê? Porque na hora da negociação, ele vai querer fazer o quê? Voltar nas objeções. Quem já passou por isso? Faz um joinha. De estar vendendo o produto, fez tudo bonitinho, chegou, está negociando, está na hora de fechar o contrato, o cara... Mas e se? Esse mais e se mata o vendedor. O vendedor quer morrer com isso. Por quê? Porque ele ficou com medo das objeções. Ele não entrou nessa fase de objeções. Ele pulou essa fase. Ele deixou para fazer isso na negociação. Só no final. E não fez na hora que precisava. No momento certo de fazer a objeção. E aí quando eu sigo esses passos, primeiro deles, amortecedor. Segundo, entender a objeção. Terceiro, descobrir a objeção oculta que possa ter. Você vai para o quarto ponto. O quarto ponto é responder. É só aí, é só neste momento que você vai responder as informações. É só nesse momento que você vai abrir a sua caixa de ferramentas, vai trabalhar a sua argumentação para gerar o resultado que você precisa. É só nesse momento. Antes disso, você não faz. E o que é o comum, o coloquial, no cotidiano? As pessoas receberem uma objeção e responder em cima. Recebe outra objeção, responde em cima. Recebe outra, responde em cima. E aí quando você faz isso, você vai perdendo qualidade dentro do processo de vendas.
Então, uma vez que eu entendi claramente todo o processo, quando eu chegar na hora de responder, a coisa fica muito mais precisa, muito mais sutil. Então, de repente eu estou negociando com o Renato me colocou uma objeção. Poxa, seu produto está muito caro, tem sempre alguém que vende um pouco mais barato. Então, se eu começo a compreender da onde vem a essência ou o alicerce dessa informação, fica muito mais fácil de eu poder fazer uma gestão sobre isso. Pergunta: você confia no seu produto e no seu serviço? Então não tenha medo de negociar. Não tenha medo. Tem gente muito boa no mercado? Tem. Mas as pessoas não sabem do que você é capaz, do conteúdo que você tem para poder trabalhar. Então, tem às vezes o coach. O coach, na hora de negociar o trabalho que ele está fazendo, ele puxa vida, mas olha, para não perder, porque o mercado de coach está assim agora, né? Então, para não perder a oportunidade, porque tem muita concorrência. Para não perder, o que faz? Abre concessão. Ou já começa a querer explicar de cara, já começa a querer responder de cara. Esquece. Trabalha com o processo. Trabalha com esses 5 passos que vai ser muito importante para você. Então, primeira coisa, amortece. Poxa, que bom que você está falando sobre esse assunto. É importante realmente ter um bom investimento, saber fazer um bom investimento, né? Então, eu fico feliz quando você me coloca que o nosso produto tem um custo diferenciado. Porque eu não estou vendendo preço, estou vendendo qualidade. E isso começa a ter um resultado mais ampliado a partir daí. Perfeito? Tá? Depois disso, o que eu faço? Vou entender. Além deste ponto, existe algum outro que te impeça de você investir conosco? Fechar o negócio conosco? E daí, só depois, eu vou responder cada questão. E se eu anotei todos os pontos, eu respondo um a um. Então, eu estou falando de repente com o Renato, eu vou dizer para o Renato, ó, com relação ao preço, por que o nosso preço é assim? Isso. Tem uma outra questão aqui, Renato, que você comentou sobre o nosso processo de entrega. Olha, Renato, há uma forma que nós temos, como eu te apresentei no início, ou se eu não apresentei, eu digo, né? Eu trago de volta, olha, este ponto aqui especificamente é isso. Então eu vou matando um a um. Eu vou tirando, vou fazendo aquela lista, sabe? Sabe aquela lista de tarefas que a gente tem no dia? Que você faz? Poxa, hoje eu preciso fazer isso. Ou responder objeção, a mesma coisa. Risquei essa, não tem mais. Risquei essa. A partir do momento que eu respondi todas as objeções, só me resta o 5º passo. O 5º passo é a transição entre a objeção e a negociação, que é avaliar. Então, nessa hora, eu vou fazer perguntas avaliativas que vão mensurar se eu posso ir adiante na minha negociação ou eu tenho que recuar. Porque não adianta eu querer fazer o processo só. Tô batendo o processo. Ah, legal, já respondi, agora eu vou avaliar. Avaliei, quero negociar. Essa ansiedade do vendedor tira a essência, o traquejo. Então, vendedor seguro é aquele vendedor que tem método, tem processo, sabe seguir uma metodologia. Então, faça perguntas avaliativas. Uma pergunta avaliativa que eu posso contribuir com você é dizer claramente para ele: e agora? Como lhe parece isso? Vamos fechar negócio? Vamos dar sequência? E aí você já entra no processo de negociação. É nessa hora que você já dá um salto para a negociação. E aí cada um tem seu estilo, seu mercado, seu negócio. E se você quiser saber um pouco mais sobre negociação, quem sabe a gente traz esse conteúdo aqui também para você. Então, vamos fazer um resumo geral do nosso bate-papo de hoje? Um bate-papo rápido, preciso, mas muito importante para a gente poder gerar bons resultados na vida. Se você é vendedor, está entrando no mercado de vendas, se você quer se destacar nesse mercado, saiba como trabalhar passo a passo o processo de vendas.
para que você tenha uma alta performance. E para ter essa alta performance, no processo de objeção, trabalhe em cima de 5 passos. Quais são os 5 passos que você tem que trabalhar? O primeiro deles é amorteça a informação. Que bom que você falou sobre esse assunto, acolchoa a informação. Olha, eu estava esperando você falar sobre isso, oportuna a sua colocação. Então são pequenas frases que não respondem, mas amenizam o impacto, amenizam a dor na hora da objeção. Tem muito vendedor que fica constrangido. Ah não, cara, seu produto está muito caro. Acabou o vendedor. Porque das duas uma, ou ele rebate de uma forma assertiva, não, caro não, meu produto não é caro, o produto é justo. E aí fica naquela, eu já vi muito vendedor discutindo preço desnecessariamente. Então, não entra nessa seara, não entra nisso. Falou sobre preço? Entenda, amorteça, depois você vai entender o porquê que ele está te falando aquilo. Então o segundo passo é entender claramente a objeção. E para entender claramente a objeção, lembra que você tem 4 pontos aí que você tem que evidenciar. Anota isso porque pode fazer diferença para você. O primeiro deles é, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o preço está muito alto. É isso que ele está dizendo. O que eu estou entendendo? Segundo passo. Na hora de responder a questão, eu estou entendendo o quê? Ele está pechichando. Ele quer que eu faça alguma negociação para ele. O terceiro passo é a interpretação que você dá sobre a informação que ele te trouxe. Caramba, se eu não mexer em alguma coisa, eu vou perder a venda. Então essa é a interpretação. E às vezes, na realidade, quando ele te coloca preço, o que ele está querendo? Ele quer saber se o custo-benefício é eficiência, sendo adequado por aquilo que ele está investindo. Ele está falando assim, ó, help, me ajude a entender. Me ajuda, eu quero só entender o porquê que teu preço é maior daquilo que eu encontrei no mercado. E é nessa hora que você vende aquilo que eu chamo de valor agregado. E não simplesmente o preço do teu produto. A partir daí, vai buscar objeção oculta. Então, além desse ponto, existe algum outro que nos impeça? Né? Que impeça da gente fechar agora? Não, é só esse mesmo. E quando você fala isso, a pessoa, não, é só esse ponto, você sabe que é só a questão do valor que você tem que negociar. É só o preço que você está negociando. Depois, quarto passo, responda cada objeção que surgiu. Responda. Se ele não tem mais objeção no terceiro passo, você já vai direto para o quarto. Responde direto a objeção. E aí, ó, que vem a tua habilidade de argumentação. É nessa hora que você tem o know-how para poder fazer a diferença. De mostrar a envergadura da sua venda. É a maneira como você vai negociar. É a maneira como você vai argumentar sobre o seu produto e seu serviço. E o quinto passo, para fechar tudo isso, para ir para a área de negociação, é uma pergunta avaliativa. É onde você faz um questionamento sobre se você pode ir à frente ou não. Como lhe parece isso? Como que ficou este ponto de vista? Ficou claro para você o porquê que o nosso preço tem um custo diferenciado? Porque nós estamos lidando com produtos diferenciados ou com pessoas diferenciadas? Tenha certeza. Tem gente que vai comprar camisa de 10 reais e tem gente que vai comprar camisa de 150 reais. O que faz a diferença é a habilidade de vendas que você tem e como é que você vai realmente trabalhar todos esses passos. Eu quero agradecer antecipadamente cada um de vocês que estão fazendo parte dessa live, o pessoal do Facebook, deixa o joinha aí, compartilha, comenta, porque logo logo a gente vai fazer um trabalho realmente bem diferenciado. O pessoal do grupo do Silas, eu quero mandar um forte abraço, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela presença de vocês, e eu quero ver se eu consigo depois disponibilizar esse vídeo para quem tiver mais informações. E quem quiser mais informações, é só mandar pra gente, é só questionar, é só colocar ali um ponto de informação, é só pegar o meu Facebook, entra no Facebook ou de repente no próprio WhatsApp
eu estou à disposição para a gente poder tirar o nosso bate-papo. E logo logo nós vamos entrar com o nosso canal aí no YouTube, e aí é onde você coloca lá como inscrito, deixa seu like, faz a coisa acontecer de uma forma bastante diferenciada e vamos crescer e prosperar juntos. Perfeito? Meu muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado a todas as pessoas que estão fazendo parte aqui do Facebook mais uma vez. Obrigado pessoal do Silas. Silas, obrigado pela oportunidade de poder contribuir mais uma vez com o grupo de vocês e me coloco à disposição sempre que for necessário. Ok? Gratidão, obrigado, sucesso pleno e absoluto e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Eduardo. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado, até mais. Até mais. Prazer é nosso aí. Tchau, tchau. Tchau.